também. Em virtude dos efeitos coligativos dependerem do número de partículas presentes e não da natureza dessas partículas, um mol de íons exerce o mesmo efeito de um mol de moléculas. Então, um sal de cozinha, por exemplo, a gente coloca NaCl lá. Então, tem um mol de NaCl sendo colocado. Mas dentro da água, o que isso vira? Vira um mol de Na positivo e um mol de Cl negativo. Então, ao todo, tem 2 mols de partículas. Tá certo? Então, isso tem que ser levado em consideração também. O efeito será proporcional ao número de íons originados por fórmula do composto iônico, que no caso de solutos iônicos. Bom, principais efeitos coligativos. O primeiro é chamado de tonoscopia ou tonometria. Vamos aprender os conceitos, tá, pessoal? Porque é isso que eu quero que vocês aprendam em relação a esse conteúdo. Os conceitos que estão em cada propriedade coligativa. Tem cálculo? Tem cálculo, mas os cálculos, eles serão pouco usados, né, nos vestibulares da vida aí. Vestibular até que usa mais, mas não é nem, praticamente não usa cálculo. Então, o que eu quero é que vocês entendam a ideia, o que é tonoscopia. Então, tá aqui, ó. Quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente, a sua pressão de vapor diminui, ou seja, ocorre o abaixamento da pressão máxima do vapor do solvente líquido, e esse efeito é chamado de efeito tonoscópico. Então, tonoscopia ou tonometria é o fato de você acrescentar um soluto não volátil ao solvente e você diminuir a sua pressão de vapor. Então, a água, normalmente, ela ferve a 100 graus, né? Então, a 100 graus, ela tem uma pressão de vapor que se iguala com a pressão atmosférica. Ao nível do mar, essa pressão atmosférica é de 1 atmosfera. Então, quando a pressão de vapor da água, nesse local, for igual a 1 atmosfera, né, assim, pode afirmar que a água está pura. Mas e se eu colocar um sal na água? Se eu dissolver um sal na água ou açúcar na água? Essa pressão de vapor diminui, certo? Então, ela não vai vaporizar com a mesma velocidade que antes. Aqui tem um gráfico, né, mostrando isso acontecendo, ó. Essa linha vermelha representa a água pura, e essa linha preta vai representar a solução. Então, a água pura, vamos chamar aqui uma temperatura T qualquer, a água, quando ela está pura, ela tem uma pressão de vapor que eu chamei de P2 aqui, ó. E se por acaso eu acrescentar um soluto não volátil nessa água pura, ocorre o abaixamento para P1 aqui, né, da pressão de vapor desse líquido, certo? Essa diferença entre a pressão de vapor do solvente puro e a pressão de vapor da solução é o que a gente chama de abaixamento tonoscópico, ou efeito tonoscópico, abaixamento da pressão de vapor do material, beleza? Aqui tem uma formulazinha, né, que ilustra isso que eu estou falando. Se eu pegar a pressão de vapor do líquido puro e subtrair da pressão de vapor da solução, essa diferença entre as duas é o que a gente chama de ΔP, ou seja, o abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor da solução, tá? A uma dada temperatura. Ebulioscopia ou ebuliometria. Bom, nesse caso, é quando adicionamos um soluto não volátil ao solvente e ocorre um aumento na temperatura de ebulição. Então, a ebulioscopia é um efeito coligativo em que ocorre um aumento na temperatura de ebulição toda vez que eu acrescentar um soluto não volátil ao solvente. Graficamente fica assim, ó. Então, você imagina uma pressão qualquer, né, vou manter a pressão aqui constante. A água pura, ela tem uma temperatura de ebulição, que eu chamei de T0, e a hora que eu coloco soluto não volátil, essa temperatura aumenta para TE. Essa diferença entre essas duas temperaturas, que é o ΔE, é o que a gente chama de aumento ou elevação na temperatura de ebulição do líquido. Resumindo, então, toda vez que eu acrescento um soluto não volátil ao solvente, a temperatura de ebulição aumenta. Vamos pegar um exemplo prático para isso. Se você vai cozinhar a batata lá na sua casa, né? Aí você vai lá e cozinha na água pura. Então, vai ter um tempo de cozimento. E se você jogar sal na água, o que acontece com o tempo de cozimento da batata? Né? Então, se eu for pensar no efeito ebulioscópico, o tempo de cozimento da batata vai diminuir, você vai cozinhar mais rápido a batata. Porque ao colocar sal na água, você aumenta a temperatura de ebulição, então ela passa a ferver com temperatura maior. Como a temperatura de ebulição é maior, a gente tem um tempo de cozimento menor. Bom, aqui está a ilustração, né, do efeito ebulioscópico. Basta a gente pegar a temperatura inicial da ebulição e subtrair
a temperatura do líquido puro. Aí a gente consegue o ΔE, beleza? Próximo efeito é a crioscopia ou criometria. Crios tem a ver com fenômenos de gelo, né? Então, crioscopia ou criometria tem a ver com essa questão do congelamento. Então, quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente, ocorre diminuição da sua temperatura de congelamento. Então, tá aí. Essa linha vermelha representa a água pura, ou líquido puro. A hora que eu coloco um soluto não volátil, olha o que acontece com a temperatura de congelamento, ó. Ele diminui, né? Ele passa da direita para a esquerda aqui, ó. Essa diferença é o que a gente chama de efeito crioscópico. Lá nos países que neva, né? Cai neve durante um período do ano, pela manhã os caras têm que jogar sal, né? Uma solução de sal no gelo, para poder passar carro, derreter o gelo. Então, esse é o efeito crioscópico. A hora que eu coloco o sal, né, no gelo, ele tende a diminuir a temperatura de congelamento, e aí ele derrete, tá certo? Agora, para derreter, ele precisa de tirar energia de algum lugar. E aí, então, a temperatura mesmo abaixo de zero, né, a gente consegue derreter o gelo, mas ele vai tirando energia de algum lugar, tá certo? A gente pode usar isso, por exemplo, quando a gente quer acelerar o processo de resfriamento de bebidas, por exemplo. O cara quer resfriar refrigerante numa caixa de isopor. Se ele colocar só o gelo puro, ele vai conseguir, né, abaixar a temperatura do refrigerante, vai conseguir gelar o refrigerante, ou a cerveja, dependendo do que o cara vai beber. Mas ele tem como acelerar esse processo. Se ele fizer uma solução de sal e jogar por cima ali, ó, e pode colocar álcool também, que ajuda bastante, né, catalisa esse processo. Quando o gelo, né, entrar em contato com a água salgada ou com a solução salina, ele tem que tirar energia do lugar para derreter, porque a temperatura de congelamento dele diminui. E ele tira energia de onde? Tira energia do refrigerante, certo? Ou da cerveja. E aí ele gela muito mais rápido. Na Festa Trindade, por exemplo, o cara enche o freezer lá de bebida e joga bastante gelo e joga uma solução de sal por cima. Dentro de 5 minutos no máximo, a temperatura baixa para -3, -4 graus. E ele consegue gelar o refrigerante ou cerveja muito mais rápido, tá? Então esse efeito é chamado de efeito crioscópico. Tranquilo? Professor, Fala. licença, a internet da Bárbara caiu e ela não tá conseguindo entrar. Aí ela vai perder o conteúdo. Eu tô Ela gravando, depois eu mandou. vou disponibilizar, tá? Tá. Tá, eu vou Eu já disponibilizar. tô transmitindo para ela por outra chamada a sua aula. Tipo, Ah, por beleza. WhatsApp, ela tá Então, vendo. tranquilo. Mas de qualquer forma eu tô gravando, tá, gente? E eu vou disponibilizar para vocês lá no Google Sala de Aula, tá? Ok, obrigada. Então tá, beleza. Qualquer coisa pode perguntar, tá, gente? Aí aqui está a ilustração do efeito de osmoscopia, né? Então, se a gente pegar aqui a temperatura de congelamento solvente puro e subtrair da solução, a gente tem esse ΔT, que é o abaixamento da temperatura de congelamento, ou de congelação. Bom, último tipo de propriedade coligativa. Então, eu já falei da tonoscopia, que diz quando você acrescenta o soluto não volátil, diminui a pressão de vapor. A ebulioscopia, quando você adiciona o soluto não volátil, aumenta a temperatura de ebulição. E a crioscopia, quando você adiciona o soluto não volátil, diminui a temperatura de congelamento. Agora vamos para o último, que é a osmoscopia ou osmometria. Bom, a osmoscopia tem a ver com a osmose. Então vamos embora revisar o que é a osmose. Vocês já viram isso em biologia já, ó. Então, osmose é um processo físico-químico que envolve a passagem de água de um meio menos concentrado, que é o meio hipotônico, para outro mais concentrado, que é o meio hipertônico. Isso ocorre através de uma membrana semipermeável, a qual permite somente a passagem de água. Então, osmose seria esse fenômeno aí, né, em que o solvente, no caso a água, ele consegue atravessar uma membrana semipermeável, não é isso? E aí, isso depende, né, demanda um fenômeno coligativo. O que vai permitir a passagem de água de um meio para outro vai ser a concentração de partículas que eu tenho nesses dois meios. Sempre o líquido vai passar do menos concentrado para o mais concentrado, né? Daí gera uma novidade para vocês, daí gera uma tal de pressão osmótica, que eu vou representar pelo π. O que seria essa pressão osmótica? É a pressão investida ou imposta pela osmose.
Então, é a pressão que permite que a água se movimente. Em outras palavras, é a pressão exercida sobre a solução, a qual impede sua diluição pela passagem do solvente puro através da membrana semipermeável. Eu tenho uma solução e ela tem uma concentração de partículas. Então, ela tem uma pressão osmótica, que não vai permitir a entrada de água dentro daquela estrutura, dentro daquela solução. Então, essa pressão que não permite a entrada de água nela, é o que a gente chama de pressão osmótica. Quanto maior o número de partículas, maior vai ser a pressão osmótica. Agora, imagina duas soluções diferentes, com pressões osmóticas diferentes. Se uma tiver uma pressão osmótica alta, quer dizer, que vai impedir a entrada de líquido, e a outra tem uma pressão osmótica baixa, aquela que tem uma pressão osmótica baixa perde líquido para aquela que tem uma pressão osmótica alta. Então, a pressão osmótica, ela interfere diretamente na osmose, tá certo? Então, quanto maior o número de partículas, maior a concentração. Se aumenta a concentração, aumenta a pressão osmótica. E aí, se eu tenho duas membranas, aliás, duas soluções separadas por uma membrana, daquela solução osmótica menor, a membrana em direção àquela que tem uma pressão, belezinha? Então, funciona. Do que eu acabei de falar, ó, eu tenho uma solução de água pura, uma solução de água com glicose e uma membrana semipermeável separando as duas. Se você deixar esse em repouso por algum tempo, o que vai acontecer? A água pura vai atravessar a membrana em direção à solução mais concentrada. Bom, por quê? Porque a pressão mais concentrada, ela tem uma pressão osmótica maior. E essa aqui praticamente não tem pressão osmótica, porque ela é água pura. E aí ela consegue atravessar essa membrana em direção à solução que tem uma concentração maior e uma pressão osmótica maior, certo? No final, a gente vai ter isso aqui, ó, vai ter o lado que tem a solução da glicose, vai aumentar o volume, porque vai passar líquido para ela, e aqui diminui o volume, tá? Os caras conseguem fazer a osmose reversa, eles conseguem pressionar aqui, colocar um equipamento, né, para pressionar esse líquido aqui, ó, da solução de glicose com água, e fazer o processo inverso, tá? E aí eles conseguem obter água pura a partir de uma solução, né, preparada. Lá na Arábia, nos países árabes, eles conseguem fazer isso com água do mar. Eles colocam água potável aqui do lado esquerdo e colocam água do mar aqui do lado direito e chega a pressão. Ao fazer a pressão, ele promove o processo inverso. Como o soluto não atravessa a membrana, só atravessa o solvente, né, que é uma membrana semipermeável, é preparada para isso, atravessa a água da direita para a esquerda aqui no caso, e eles conseguem obter água potável, né, a partir desse processo. Então, lá, eles já fazem o processo de osmose reversa para dessalinizar a água, né, tirar, a partir da água do mar, tirar a água potável, tá certo? A fórmula para a gente calcular a pressão osmótica é parecida com aquela PV igual a nRT. Só que PV igual a nRT a gente usa para gases, né? Nesse caso aqui, a gente vai usar para soluções separadas por membranas semipermeáveis. Então, esse π, que é a pressão osmótica, vai ser igual a molaridade, que é o número de mol sobre V. Vocês viram que eu peguei o PV igual a mRT. Peguei o V e passei dividindo. Ó. Aí ficou N sobre V. Aí isso é a molaridade, né, em mol por litro. Vezes R, que é a constante universal, que vale 0,082, e a temperatura em Kelvin, tá certo? Temperatura sempre em Kelvin. Na hora que eu aplico essa fórmula, eu determino a pressão osmótica de uma solução qualquer que seja. Bom, alguns casos, eles vão pedir para vocês calcularem a pressão osmótica para saber qual a solução hipertônica, qual a solução isotônica e qual a solução hipotônica. Hipertônica é aquela solução que tem a maior pressão osmótica. Isotônica é a solução que tem a mesma pressão osmótica da outra. E a hipotônica é aquela que tem uma pressão osmótica menor do que a da outra. Tá? Então, nós temos 3 níveis. A hipertônica, que tem uma pressão maior, a isotônica, que tem a mesma pressão, ou mesma concentração, né? E a hipotônica, que tem uma pressão osmótica menor. Para o nosso corpo, é interessante a gente usar soluções isotônicas, né? O Gatorade, por exemplo, água de coco, né, são soluções isotônicas. Bom, o que significa isso? Significa que a pressão osmótica das partículas de uma solução dessa tem a mesma concentração do nosso sangue. Então, isso promove uma troca muito mais rápida, reposições de sais minerais muito mais rápido que o normal. Uma pessoa que está fazendo atividade física e ela toma uma bebida isotônica, ela vai repor sais minerais com uma velocidade surpreendente. Repõe os sais minerais com uma facilidade muito grande, porque se trata de uma solução isotônica.